Oi pessoal, tudo bem? O livro de hoje é uma continuação, é o terceiro livro do nosso projetinho de leitura do ciclo da cana, do grande José Lins do Rego. Então a gente vai falar hoje sobre Banguê, como eu disse, é a terceira obra de 5, veja, passamos da metade. E nós estamos acompanhando a história do Carlinhos, né? O Carlinhos, como vocês se lembram, é um menino que teve aí um problema com o pai, né? O pai matou a mãe, o pai foi para um hospício, ele foi para a fazenda do avô, que era uma fazenda de cana, e a gente acompanha essa primeira parte da infância dele na primeira obra, né? Que se chama Menino do Engenho. Depois a gente vai ter o Carlinhos na escola, e aí a gente tem, deixa eu lembrar o nome aqui, gente, Doidinho, né? A gente vai ter então todo esse ciclo de formação do Carlinhos aí, como vai ser a escola interna e tal. Esses vídeos estão aqui já na playlist, que você deve já estar acompanhando aqui. Se você chegou agora, dê uma olhadinha nas outras duas resenhas, que a gente tem bastante coisa por lá. São resenhas bem caprichadinhas para que você consiga compreender o que acontece aqui. Nessa terceira obra, nós vamos acompanhar o Carlinhos voltando para casa. Veja, ele se formou advogado, o avô está muito velho e o avô é aquela figura poderosíssima, né, que representa ali o poder de alguém que construiu um império de cana-de-açúcar, que governa muitas pessoas ali, que cuida das pessoas, né? Mas que tem também um lado bastante rude, que é uma pessoa que tem mãos de ferro. E esse avô muito velho, ele meio que... A gente não sabe exatamente porque a narração aqui, né, deixa um pouco a visão mais direta do Carlinhos, então a gente fica... Há uma dúvida. Mas a impressão que dá é que o Carlinhos aí é esperado como um sucessor, né? Mas vai ter uma treta com o tio ali, umas coisas meio... Mas enfim, o Carlinhos, gente, ele vai se mostrar um completo imbecil. Eu fiquei muito irritada, sabe? Muito mesmo, porque ele é um bobão, ele não toma peito, ele fica se lamentando, né? Ele fica se lamentando de que, porque eu não sei, porque meu avô foi grandioso, porque pipipi, popopó. E pra completar tudo ainda vai ter uma prima, uma parente dele ali, a Maria Alice, que vai vir passar uns tempos, ela tá com uns problemas, né, emocionais, ela vai vir passar uns tempos na fazenda e o Carlinhos vai se apaixonar, eles vão ter um caso amoroso. Então a vida dele vai ser esse caso amoroso e meio que dane-se a administração da fazenda, sabe? Só que ele é tão idiota, gente, desculpa, mas eu peguei ranço dele nesse livro. Ele é tão, assim, sem atitude, sabe? Que ele não vai nem pedir pra ela ficar, ainda vai dizer que ela que é a safada, ela só queria se deitar mesmo, que ela era uma safada e tal. Então você fica com raiva desse cara. Mas então, vamos seguindo. Eis que o vô vai morrer, né? O avô já é muito velho. E a gente vai ter, então, a maior parte dessa narrativa focada nesse assumir e nesse olhar que o Carlinhos tem. O Carlinhos, como ele estudou, ele esteve fora, ele tem conhecimento de outras coisas. Como é que a gente pode pensar nisso? Ele consegue muitas vezes perceber a miséria dos ex-escravos, né, que não são tão ex assim, que como eles ficam ali em condições bastante complexas, né, mas aí ele vai ficar entre ser um bom senhor de engenho e pensar naqueles humanos. A figura da Maria Alice vai até confrontá-lo também, porque ela vai questioná-los em algumas atitudes rudes, né, de mandar bater, mandar expulsar, coisas assim. E até ele vai perguntar, se você é comunista? E ela vai falar, não, eu não sou comunista, eu sou humana. E é meio que um soco na cara, assim, né, porque ela tá simplesmente falando de questões humanas, ultrapassa o dinheiro. Então a gente vai ter esse questionamento aqui, a gente vai ter uma questão bastante social, assim, uma questão social bastante comum na época, que era o fato de algumas jogadas políticas e de amigos ali para tentar
reunir terras, né? Então dá um golpe aqui, dá um golpe ali e tal. Então vai ter toda uma questão com esse engenho. E a gente vai ter então essa tentativa aí de consolidação de ser alguém do Carlinhos. Eu acho que aqui a gente tem um aprofundamento psicológico um pouco maior, né? Aquele menino lá inocente que amava aquele engenho, né? Queria muito voltar para aquele engenho, vai se deparar com algo mais real. Eu acho que essa sacada aí é interessante de a gente pensar, porque, por exemplo, o Carlinhos, ele achava o máximo, né? Aqueles meninos que trabalhavam, que faziam serviço, ou que estavam com os pais na lavoura, enquanto criança. Essa visão muda agora, né? Agora ele percebe que, na verdade, essas pessoas, elas são infelizes, porque essas pessoas, elas não, essas crianças, principalmente, né, de outras gerações, elas não têm direito à infância. E quando ele olha para aquelas pessoas que eram crianças como ele, na época dele, e vê que agora são pessoas muito sofridas, que não tem nada, que nem sabem ler, que sofrem para se alimentar porque é escasso o dinheiro, então ele vai conseguir perceber como que o trabalho no engenho moldou negativamente essas pessoas, sabe? Então ele entra meio que em colapso ali. Eu acho que talvez seja isso, essa fraqueza dele. Ele não consegue ter pulso para dominar, para mandar, para ordenar aquelas pessoas. Ele fica meio que com pena e ao mesmo tempo ele também não toma nenhuma atitude para mudar isso, entende? Ele não assume como avô com mãos de ferro, mas ele também não toma nenhuma atitude para mudar aquela realidade. Então você fica com raiva dele, sabe? E é isso, sabe? A narrativa vai se construir assim, a Maria Alice vai ter uma participação muito importante nessa formação aí emocional. Ele vai se envolver com mulheres ali do engenho, ele vai se mostrar asqueroso em alguns aspectos. Eu fico assim, nossa, algumas coisas que acontecem que eu até marquei aqui, eu nem vou ler para não dar spoiler, para vocês não brigarem comigo, né? Mas assim, gente, esse Carlinhos adulto, né, que volta, ele me deixa bastante assustada, assim. E então a gente vai ter esse momento da história, e aí o engenho que fica nas mãos do Carlinho depois da morte desse tio. E aí, gente, a história é bastante interessante. Acho que ela ganha um aprofundamento muito melhor, ela cresce em relação à segunda narrativa. Achei que até agora a segunda narrativa ela não é tão interessante assim, aqueles anos ali de internato, não sei, eu achei que não foram tão legais, a leitura não é tão legal daquela parte, mas Banguê, o terceiro livro, cresce muito e é meio que amarra a infância e agora, sabe? Ela traz, a gente consegue compreender quem é esse menino. E agora a gente vai ter então o desdobramento então dessa questão da cana-de-açúcar nas próximas obras, né? Nas próximas duas. E a gente vai já aqui percebendo uma espécie de decadência. Algumas coisas já vão acontecendo aí nessa produção da cana, né? Nessa questão agrícola mesmo do Brasil desse momento, já estão sendo retratadas aqui. Certo, minha gente? Então a resenha é essa, tá? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa importante. Eu li esse livro, ó, pra variar, não anotei, eu sempre anoto, dessa vez não anotei. Mas eu li esse livro no ano passado, foi uma das últimas leituras que eu fiz. Acabei não resenhando, né? Vocês sabem que o meu final de ano foi meio maluco. Eu não resenhei. E aí eu peguei então hoje mais cedo pra fazer essa resenha e falei, puxa vida, né? Mas eu fiz muitas anotações. Então eu quero falar com vocês sobre isso. Gente, o livro, ele não é um templo sagrado. O livro é um material de estudos que precisa ser marcado, precisa ser manuseado, tá? Você aprende muito mais quando você marca a palavra, anota o significado, quando você busca alguma informação histórica e anota algum questionamento. Ó, muitas vezes eu coloco assim, quer ver, ó? Eu vou achar, calma lá. Ó, coloquei assim, ó. Aqui, a morte é simbólica. Não adiantou ele ser tão duro, afinal ele morreu também. Então, nessa parte aqui tem outras marcações, ó. É um olhar do narrador para a morte do avô. É um olhar para a morte dessa figura tão dura, tão ríspida, tão enérgica, né? E as pessoas meio que estão comemorando, tipo, morreu, graças a Deus a gente tá livre. Então, o que essa morte simboliza, né? Por que o narrador dá ênfase
em tantos sentimentos? Por que ele traz tantas personagens falando dessa morte? Ele quer que você pense em algo. Então eu anotei ali para depois eu conseguir juntar esses fatos, tá? Aí, quer ver? Ó, eu quero ler uma que eu coloquei uma pergunta. Coloquei assim, falência, né? Será que faliu? Calma lá, eu vou achar. Às vezes eu coloco kkk, sabe? Ai, gente, leituras. Aqui, ó. A pergunta é, por que ele não reage? Que raiva dele. E aí eu marquei as coisas que aconteceram, né? Por que ele não tá reagindo? Ele tá acontecendo um monte de coisa e ele não reage. Ele fica ali naquele limbo, né? Fica ali perdido. Algumas coisas que seriam importantes. Por exemplo, ó, como ele ficou devendo para a usina, a qual quer comprar todos os banguês, quem você acha que ia ter o fogo? Uma pergunta, e dei um spoiler, mas desculpa, gente, não era para ter dado. Então, isso está acontecendo ali. Quem será, né? Qual é a personagem? Por que será que ela fez isso? E aí, gente, quando você precisa retomar esse livro, quando você precisa voltar nessa narrativa, vai ficar mais fácil. As suas anotações, elas já vão te conduzir para essa lembrança, para essa análise que você fez nesse momento, nesse primeiro momento de leitura. Para você não precisar reler, né? Para você não precisar ver tudo novamente. Caso você tenha que reler ou você ache importante reler, você já tem um primeiro panorama, você já pode fazer uma leitura mais aprofundada, porque você já anotou uma primeira camada, né? Uma segunda camada talvez. Depende do tanto de conhecimento que você tem. E aí você vai partir disso para aprofundar. Então o livro, minha gente, precisa ser entendido como um material de estudo, tá? É uma ficção, uma historinha, mas tem conhecimento, tem interpretação, tem criatividade, tem uma série de fatores aqui que precisam ser percebidos por nós. A ideia não é terminar o livro a qualquer custo, a ideia é aprender com o livro, tá, minha gente? Então essa é, além da resenha, a dica que eu quero deixar para vocês. Estudem, anotem, marquem, post-its, caneta, lápis, marca-texto, tudo que vocês gostarem de usar. Estudem, não terminem o livro a qualquer custo, aprendam. Beleza, gente? Então é isso. Uma ótima semana. Fiquem bem e a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal!